Boa noite. Começa agora a Sabatina TV Guará, Rádio Universidade. Informamos ao telespectador que protocolamos no Tribunal Regional Eleitoral as regras da sabatina discutidas e aprovadas na reunião com os representantes dos partidos. Essas regras são bem simples. Serão 3 blocos de 17 minutos para cada candidato. No início de cada sabatina, faremos uma mesma pergunta para todos os candidatos. Depois, os temas serão livres até o final do programa. A sabatina está sendo transmitida em TV aberta no canal 23, canal 21, quem tem assinatura da TVN, canal 23 para quem é assinante da NET, pela TV Guanaré em Caxias, pelo Facebook. Você também pode baixar o aplicativo do portalguará.com ou mesmo direto do site e assistir ao vivo a TV Guará em todo o Maranhão. Então fique ligado e participe através das nossas redes sociais. E a partir das 10 da noite, a entrevista de hoje é apresentada na Rádio Universidade FM. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio na presença de todos os representantes e o entrevistado de hoje é o candidato Roberto Rocha. Conheça um pouco da história dele. Roberto Rocha tem 53 anos, é filho do ex-governador do estado, Luiz Rocha. É formado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Aos 25 anos foi eleito deputado estadual. Foi eleito deputado federal por 3 mandatos. Em 2010, Roberto Rocha foi candidato a senador pelo PSDB. Em 2014, foi eleito senador. Integra diversas comissões do Senado Federal. Também foi eleito para o cargo de corregedor-geral do Senado. Bom, hoje a nossa sabatina conta com a presença de Natanael Júnior, George Raposo, da TV Guará, Adalberto Júnior representando a Rádio Universidade. Eu sou o Geraldo Jensen, também da TV Guará. Boa noite, senador, candidato ao governo do estado, Roberto Rocha, seja muito bem-vindo. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Adalberto. Boa noite, Nataniel. Boa noite também, o George. Eu quero cumprimentar especialmente você que está nos dando o privilégio da sua audiência. Então, eu vou fazer ao senhor a pergunta base que fazemos a todos que já estiveram aqui e faremos a todos que assim o fizerem. Por que o senhor quer ser governador do Maranhão? Olha, a tarefa de governar o Maranhão é uma tarefa nobre. Qualquer político deseja governar o seu estado, a sua cidade, o seu país. Eu já exerci muitos cargos na política, como foi dito anteriormente aqui na apresentação. Deputado estadual, deputado federal e exerço com muita honra o mandato de senador da República. Muito tem feito pelo nosso estado. Mas eu quero ser governador para que o Maranhão aposente de uma vez por todas a exploração política da pobreza e implante a cultura do fazer, explorando economicamente a riqueza do Maranhão. É exatamente por isso que, ao registrar a nossa candidatura, nós fizemos 2 eixos de desenvolvimento: preparar o Maranhão e preparar os maranhenses. Preparar o Maranhão para dar a ele condições de infraestrutura, para fazer a exploração econômica da sua riqueza natural. E preparar os maranhenses para que eles, nós os maranhenses, sejam sócios dessa riqueza, investindo em capacitação profissional para gerar emprego, oportunidade de trabalho, educação, saúde, segurança, enfim, fazer com que haja prosperidade. A gente quer ser governador porque a gente conhece o Maranhão, cada palmo desse chão. A gente sabe que o Maranhão não é pobre, ele é empobrecido, é verdade. E, inclusive, o que tem de mais pobre no Maranhão é o espírito público. O que o Maranhão é? O Maranhão é um estado rico, porém injusto e desigual, com muitos pobres. Porque o maranhense não é sócio da sua própria riqueza. A economia do Maranhão é uma economia equivocada e precisa ser apontada para um outro rumo. George. Candidato, o PSDB hoje em dia nacionalmente é atrelado muito à questão das privatizações, privatizar e tal. E o próprio João Dória, quando foi prefeito de São Paulo, disse que ia privatizar alguns dos bens da prefeitura. Aqui no Maranhão, existe como aplicar essa política de privatizações? Tem alguma coisa que pode ser privatizada? O que o senhor acha da questão das privatizações hoje em dia no Maranhão, no seu governo, se o senhor foi eleito? Olha, na realidade, o Maranhão, na prática, é quase todo privatizado.
Porque aqui é uma confusão permanente do público com o privado. Aqui a coisa pública está cada vez mais coisa e cada vez menos pública. O povo não é sócio do seu próprio poder natural, o seu próprio Estado. Nós entendemos perfeitamente o que você está colocando. Nós compreendemos que, conceitualmente, o governador, o presidente, o prefeito, ele tem que ser gestor para melhorar a vida das pessoas. Ele tem que ser gestor não para ser o Estado empresário, mas o Estado indutor do desenvolvimento, não paternalista. O Estado tem que promover o desenvolvimento econômico, social. Ou seja, o econômico e o social, eles são irmãos siameses. Eles não são adversários. Em nenhum canto do planeta você teve melhoria social sem ter avanços econômicos na economia. É evidente que nós não estamos falando de um desenvolvimento predatório, porque é absolutamente perfeito e possível conciliar a produção com a proteção, entende? Agora, o Maranhão, o que é interessante é que a riqueza natural que o Maranhão tem, ela termina passando pela porta dos maranhenses e nós ficamos literalmente a ver navios. E é exatamente para a gente remodelar um projeto de desenvolvimento, para a gente redesenhar o Estado, para a gente fazer com que o Estado gaste menos com o governo e gaste mais com a população. Porque quanto maior é o governo, menor é o cidadão. Não é função do Estado muitas coisas. Por isso é que em qualquer lugar do planeta, e no Brasil também não é diferente, o Estado tem que se voltado cada vez mais para aquilo que é essencial. Saúde, educação, segurança e ações que só fazem o poder público. O privado não faz. Essa questão de privatização, a CAEMA chegou a ser até cogitada, teria se cogitado até para a privatização da CAEMA. O senhor faria alguma coisa nesse sentido em relação à CAEMA especificamente, já que ela tem vários problemas, ela é muito problemática, e nesse sentido ainda sobre essa questão, o senhor põe uma eficiência maior com menos participação do Estado e investindo mais nessa competitividade. Como seria isso de fato em termos temporais? Seria uma coisa imediata, já num primeiro ano de governo? Enfim, como seria isso na prática? Olha, primeiro é importante dizer, Adalberto, que o sistema, pela Constituição, ele é do município. Então o município ele pode explorar através de uma entidade própria, um SAI, como tem vários no Maranhão. Ele pode fazer pelo governo do estado, que é através da CAEMA. Antes podia fazer pelo governo federal através da FUNASA, a FUNASA não opera mais nenhum sistema, ou até por empresa privada. Então a exploração do serviço pode ser feita dessas dessas três formas. O Maranhão tem uma empresa que é absolutamente caótica do ponto de vista da gestão, que pese ter muitos bons profissionais. A CAEMA, ela vende água e dá prejuízo. Até a conta de energia da CAEMA, quem paga é o Tesouro. Quando fala governo, parece assim que não é o além, é algo difuso, é etéreo. Não, o governo é Dona Maria, é Seu José, alguns que estão prostrados numa cadeira de roda, que às vezes nem tem água dentro de casa, mas são obrigados a pagar, porque sai do Tesouro. Em verdade, quem tinha que pagar é o usuário, porque ele é que está usando. De tal modo que não existe esse negócio de almoço de graça, alguém paga. Agora, o que falta à CAEMA é gestão. Basta você ver o exemplo da Sabesp. A Sabesp é a 4ª companhia do planeta. Está na Bolsa de Valores de Nova York. A Sabesp ajudou o Brasil em muitos casos. A Sabesp ofereceu, inclusive, ajuda, eu sou testemunho disso, para a CAEMA aqui no Maranhão, naquela seca de Imperatriz, do Rio Tocantins. E ela fez na Paraíba, em Sergipe, ela fez em Pernambuco, doando máquinas e equipamentos. Compreenda, Adalberto. São Paulo viveu uma crise hídrica que ninguém podia imaginar. Milhões de pessoas morando naquela área urbana. Em 2 anos, o governador Geraldo Alckmin enfrentou e venceu aquela batalha. O Brasil, há séculos, discute a questão da seca do Nordeste. Virou uma indústria. Alguém ganha com isso. Entende? O que falta é gestão. Muitas vezes a discussão se é público ou privado é a gestão. Eu acho que a CAEMA pode ser sim uma empresa pública. Pode continuar tendo exploração pelo governo, mas com gestão eficiente. Não dá para fazer de lá um cabide de emprego. Porque é aquilo que você diz, ou seja, tem que sentar e os interesses interessados terem convergência. Está lá os urbanitários,
está aqui o governo e está aqui a sociedade. Quem tem que ser o único e exclusivo beneficiário das ações do governo é o povo. Esse é que tem que ser. Se o serviço é público ou privado, é uma questão que tem que ser discutida no planejamento. O que é governar? Governar é escolher. Governar é estabelecer prioridade. Planejar, executar, fiscalizar e corrigir rumos quando necessário. O Maranhão nem planejamento tem, amigos. O Maranhão tem uma Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. A única coisa que ela não faz é planejamento. Ela só faz a execução orçamentária de uma lei orçamentária aprovada na Assembleia. Ou seja, não há planejamento. Ninguém é capaz de dizer o que o Maranhão tem planejado para o ano que vem ou para o final desse ano. Em nenhum canto do Estado. Ou seja, o país inteiro, os estados, aqui no Pará, aqui no Piauí, discute o Estado para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Quando você vive num lugar muito pobre, como é o nosso, com muita pobreza, você tem que ter a figura do duplo planejamento. Planejamento de curto e médio prazo e o planejamento de médio e longo prazo. Porque não é correto você só pensar no amanhã, no depois da manhã, no ano 2020, 2030, quando tem gente passando fome. É a história. Alguém diz, não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas tem gente que está com fome, tem que dar o peixe. É o Bolsa Família. Agora, você não pode eternamente dar o peixe, porque senão vai faltar o peixe para alguém um dia. Você tem que criar as condições para que aquele que recebe o peixe, ele possa ter amanhã a vara, o anzol, a isca, aprender a pescar e todas as condições para ele poder seguir a sua vida. Aí depende de quê? Como é que é a única maneira de prosperar, de emancipar um ser humano? Com produção e conhecimento. Sem isso não é possível fazer. De tal modo que eu acho que em tudo que a gente vai discutir, seja na iniciativa privada, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no governo, a primeira coisa que tem que ser debatido é o modelo de gestão. Aplicando isso aí, vai regularizar essa questão de abastecimento, ainda nessa questão da CAEMA, enfim, abastecimento, a gente tem uma adutora nova, tem uma antiga também, essas rupturas elas acontecem, continuam acontecendo, enfim, essa otimização da administração vai garantir abastecimento diário. A gente ainda sofre com esse abastecimento sem uma regularidade. Complementando um pouco a pergunta do Adalberto, sem falar na questão do Rio Itapecuru, no assoreamento. Está se exaurindo, e é o grande fornecedor de água da ilha de São Luís. Há uma meta, um plano de contingência para frear esse assoreamento? Olha, exatamente o que eu ia tratar, o Nathaniel, de forma oportuna, colocou. A gente só sabe o valor da água quando a fonte seca. O que se discute no Maranhão é a água na torneira, ou na caixa d'água ou no carro-pipa. Ninguém no Maranhão discute a água no rio. O Maranhão tem 12 bacias hidrográficas, quase 5 mil quilômetros de rios perenes. O Maranhão tem 60% das águas interiores do Nordeste. O rio Itapecuru é o principal rio do Maranhão. Nasce lá em Mirador e deságua aqui em São Luís. Ele corta muitas cidades importantes como Caxias, Codó, Itapecuru, etc. Existe um projeto. Essa foi a primeira emenda do senador Roberto Rocha. Ao chegar no Senado, eu fiz uma emenda de 12 milhões de reais para fazer o projeto de revitalização ambiental do rio Itapecuru. Contratamos a Codevasf, contratou uma empresa multinacional, mandamos 5 milhões desse recurso para a Universidade Estadual do Maranhão, para mostrar que tem políticas que é de governo e políticas de Estado. Essa questão da água, bem ou mal, dá para a gente, para a nossa geração. O trabalho que nós estamos desenvolvendo é para aqueles que nem nasceram ainda. Quanto mais eleitores. Nós não temos que ver a próxima eleição apenas. Temos que ver a próxima geração. E esse projeto foi recentemente apresentado aqui na FIEMA. Nós fizemos 6 seminários de revitalização de rios maranhenses e suas nascentes, nas diversas regiões do estado. Fizemos em São Luís, fizemos em Pedreiras para discutir o Mearim, fizemos em Caxias para discutir o Itapecuru, fizemos em Grajaú, fizemos em Balsa e fizemos em Imperatriz. Esse projeto está pronto. É exatamente porque tem projeto que a gente agora pode botar recurso para a obra. Essas obras de revitalização do rio, elas iniciarão essa semana, ou melhor, esse mês. Elas consistem em quem exatamente? Desassorear. Desassorear. Desassorear, recuperação de matas ciliares,
é monitoramento permanente das águas, da qualidade da água. E como é que vai ser feita, senador, o relacionamento com as propriedades que estão localizadas à margem desse rio e dos outros que também há necessidade? Como que vai ser essa negociação, uma vez que nos últimos anos esses mesmos proprietários não conseguiram colocar na cabeça a necessidade da preservação dessas matas ciliares? Pois é, há um recurso já destinado para a Universidade Estadual, que há 1 ano e meio atrás a gente trouxe e assinou o convênio, emenda do senador Roberto Rocha, para fazer o plano de recursos hídricos da bacia do Itapecuru. Toda a calha do rio, todo o plano de recursos hídricos, como também um plano de monitoramento nas principais cidades, e aqui vai ter uma estação de monitoramento. E o projeto de revitalização ambiental com desassoreamento, inclusive com ictiofauna. O que é ictiofauna? É o estudo das espécies de peixes que tem no rio Itapecuru. Você não pode pegar uma espécie de peixe de uma bacia e botar na outra. Então, aí, ao longo dos anos, as pessoas só pescando, e o governo não repovoa as nossas águas. Mas para repovoar, a gente precisa identificar as espécies, produzir alevinos e soltar nas nossas águas. Isso tudo o senador Roberto Rocha está fazendo. Esse é um projeto que é do rio Itapecuru. Nós estamos fazendo em todos os projetos do Maranhão, todos os rios do Maranhão. Vamos iniciar agora em Alto Alegre do Pindaré, em 6 quilômetros. Por que na cidade? É porque é óbvio que as áreas mais degradadas normalmente são nas áreas urbanas, onde tem a ação maior do homem. De tal modo que a gente está preocupado com a questão da distribuição da água, do tratamento da água, da reservação da água, mas a gente está preocupado com a produção lá da água. Lá no Rio, nós lançamos um projeto, Geraldo, que se chama Adote uma Nascente. Botamos 2,5 milhões de reais de recursos para a Codevasf adquirir 20 kits agora. Esse kit consiste em comprar desde arame farpado até um carro troller. Por que troller e não uma caminhonete? Porque quando dá uma caminhonete para um município, para uma prefeitura, evidentemente alguém vai terminar usando para outras finalidades. E o carro troller não. Todo caracterizado é para aquela finalidade de recuperação de nascentes. O Maranhão tem milhares de nascentes de rios. A gente vai, por exemplo, no Rio Preguiça, em Barreirinha. Maravilhoso. Mas onde é que ele nasce? Ele nasce lá em Anapurus. E você vai ver lá a nascente, o que tem mais é gado pisoteando, que é o lugar mais úmido. Então, até o arame farpado a gente está doando. Equipamentos de monitoramento, carro. E o prefeito assina com a Codevasf um compromisso de, em 1 ano, recuperar 10 nascentes, pelo menos. Se não, volta para a Codevasf. Esse é um programa Adote uma Nascente. Nós estamos fazendo a preocupação com as nascentes e a preocupação com os rios. Fizemos assim que assumimos o mandato, uma espécie de, não é pesquisa, mas fizemos uma campanha na internet para que as pessoas mandassem foto dos seus rios, os maranhenses. Rios de como era, com seus pais, com seus antigos. E agora, como é que estão? Para comparar. Esse relatório ficou desse tamanho. Eu levei isso como uma peça para estimular as autoridades federais. Mostrei ao presidente da República, aos ministros. Por isso é que nós chegamos até aqui. Olha, nós compramos 15 milhões de máquinas e equipamentos pela Codevasf. São tratores, dragas, escavadeiras hidráulicas, até aerobarco, aqueles barcos que tem a hélice em cima. Porque os rios estão tão assoreados que eles não conseguem mais andar com barco de popa, de motor de popa. Entende? Quer dizer, a gente tem que ter um cuidado, em primeiro lugar, na condição de governante. Qual é? Cuidar das pessoas. Não é controlar as pessoas, dividindo em classes sociais. É cuidar das pessoas. E, em segundo lugar, cuidar das águas, porque sem água não tem vida. Candidato, a gente retoma o debate em seguida. Agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Voltamos já já.